Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer nosso encontro sobre São Máximo Confessor, as centúrias sobre o amor e a pura oração. Vamos trabalhar os capítulos 94 ao capítulo 100, terminando assim, essa parte final, o final da centúria, de São Máximo. É o nosso 40º encontro, nosso último encontro. Então nós vamos trabalhar refletindo, cada parágrafo dessa parte final das centúrias, de São Máximo. Vamos pegar o capítulo 94. Quem diz São Máximo? Quem escreve livros, escreve, seja para alimentar sua própria memória, seja para servir aos outros, seja pelos dois motivos, ou ainda para prejudicar alguém por ostentação ou por necessidade. Ele vai falar quais são os objetivos que se escreva livros, a função importante dessa produção. Depende muito também da atitude das pessoas na necessidade de escrever. Ele diz: quem escreve livros, escreve. Então, são objetivos para escrever uma obra. Primeiro, para alimentar sua própria memória, como recordação daqueles pensamentos, daquilo que foi feito, porque os pensamentos e reflexões ficam ali e alimentam a memória de quem escreve. Segunda possibilidade, para servir para os outros. Então, é uma realidade. Se escreve tendo objetivo para ajudar os outros, para contribuir com os outros. Terceiro, seja pelos dois motivos, a memória e servir aos outros, que eu acredito que seja também a razão de São Máximo, guardar as memórias dos seus pensamentos e servir os outros com seus pensamentos. Quarto, para prejudicar alguém, no sentido de combate, numa apologia, que pode também ser seguida por uma ostentação, orgulho e vaidade da pessoa, seja também por uma necessidade. Então essas são, ele vai falar simplesmente quais são as razões. Ele está terminando as suas centúrias, então ele está colocando essa realidade, das questões, das prioridades que ele tem, quais o objetivo de escrever. Ele escreve por dois motivos: para manter a memória e servir os outros. Capítulo 95. Os verdes campos são a virtude ativa, e a água do repouso é o conhecimento dos seres criados. Assim nos diz São Máximo: os verdes campos são a virtude ativa, e a água do repouso é o conhecimento dos seres criados. Ele faz aqui uma analogia com as metáforas de verdes campos e da água do repouso, usando o Salmo 22, 23, versículo 2. Em verdes pastagens me faz repousar, para as fontes tranquilas me conduz. Deus faz o monge, isto é, o monge, aquele que vive na unidade, viver uma virtude ativa, uma virtude lúcida. Como no Salmo, Deus faz repousar em verdes pastagens, isto é, em virtudes ativas. E Deus conduz às fontes tranquilas, que significa o conhecimento de toda a criação, de todos os seres criados. Então, ele vai dizer, neste momento, duas coisas importantes: a vida ativa, a lucidez e o conhecimento. Duas realidades fundamentais para a vivência do homem. Então, sempre viver nesses dois elementos: a virtude, a lucidez, fundamental,
e depois, no segundo momento, o conhecimento. A lucidez, as virtudes vão esclarecer o conhecimento. São duas realidades importantes para quem quer viver a perfeição. A virtude ativa, né, leva ao conhecimento dos seres da criação. Capítulo 96. A sombra da morte é a vida humana. Assim, se alguém está com Deus e Deus com ele, ele pode dizer claramente: enquanto eu caminhava sobre a sombra da morte, eu não temi o mal, porque você estava comigo. A sombra da morte é a vida humana, nos diz então São Máximo. Assim, se alguém está com Deus e Deus com ele, ele pode dizer claramente: enquanto eu caminhava sobre a sombra da morte, isto é, nesta vida humana, eu não temia o mal, isto é, enquanto vivia esta vida, ele não temia o mal, porque Javé Deus caminhava com ele. A confiança de fazer esse caminho da perfeição, sabendo que é Deus que caminha com a pessoa, é Deus que vai nos dando, através da sua graça, essa luz, essa virtude ativa e esse conhecimento para que nós possamos vencer essas dificuldades, né? Então, a viver neste mundo, a sombra da morte, né? E ao mesmo tempo, né, não temer nenhum mal, porque aquele que é Deus caminha conosco, porque Javé caminha conosco. O monge, né, e quem vive a perfeição, vive esta vida. Não teme o mal, pois, né, Deus o acompanha, está em comunhão com ele. Isso implica uma relação e uma unidade que gera na pessoa uma confiança na sua caminhada. Ela não está sozinha no caminhar. 97. O intelecto puro vê as coisas corretamente. A palavra experiente as exprime com a clareza. O ouvido refinado as escuta, mas o homem desprovido desses três dons maltrata quem lhe fala. Então, nós estamos praticamente terminando a obra. E a obra fala sobre a pura oração, né? As centúrias da pura oração, como também fala sobre o amor, né? As centúrias do amor. Então, para isso, né, nós devemos ter essa distinção de que São Máximo se coloca como aquele que instrui, né? Então, ele começa a falar para nós, né? No número 97. O intelecto puro vê as coisas corretamente. A palavra experiente as exprime com clareza. O ouvido refinado as escuta, né? Então, diante desta obra que ele escreve, ele quer dizer que as pessoas deveriam receber aquilo que ele escreve com um intelecto puro, para ver as coisas retamente, através da distinção do conhecimento, na vivência das virtudes, essa virtude que venceu a paixão. A palavra experiente as exprime com clareza, como também São Máximo Confessor tentou nos passar esta exposição sobre a questão da pura oração e as centúrias do amor. Mas requer que todos aqueles que estejam capazes de ouvi-lo, né, estejam dispostos a escutá-lo, né? Então, intelecto puro, palavra, né, experiente, né? E depois o ouvido
refinado, né? Em nenhum momento a pessoa pode desprezar aquele que fala. Aquele que fala aqui, no caso, é São Máximo com suas centúrias. Não se pode rejeitar a instrução, né? Logo depois nós vemos o capítulo 98. Está com Deus quem conhece a Santíssima Trindade, sua criação e sua providência, e que conserva na impassibilidade a parte da alma submetida às paixões. Está em comunhão com Deus, isto é, vive em unidade com Ele, aquele que conhece a Santíssima Trindade, Deus uno, trino. Sua criação de todas as coisas, Deus Criador, sua providência que rege toda a criação, nada acontece sem a vontade de Deus, e que conserva na impassibilidade, isto é, no controle e no equilíbrio, a parte da alma submetida às paixões, a pessoa que conseguiu então dominar as paixões. Então ela vive essa lucidez. Ao viver essa lucidez, ela também é capaz de viver o conhecimento dos seres, mas não se envolver mais com as paixões, porque ela conseguiu vencer as paixões. A penúltima centúria, que no caso é o capítulo 99, disse que o bastão representa o julgamento de Deus e que o cajado significa providência. Quem conheceu um e o outro pode dizer: seu bastão e seu cajado são o que me consola. Então, terminando quase essa obra, né, ele começa a colocar alguns pilares para aqueles que vão fazer essa caminhada, né, porque essa caminhada ela tem como alguns aspectos importantes, né, por causa do motivo que ele escreve para a memória e para servir os outros. Essa realidade é uma realidade do objetivo do qual ele escreve, e ele então vai dizer, olha, o bastão representa o julgamento de Deus, Deus como juiz, Deus que traz o bastão da justiça. O cajado significa a sua providência. Então Deus é aquele que julga, mas Deus também é o Deus providente, que tudo assiste. Então, quem conheceu o bastão e o cajado de Deus e caminhou, claro, nesse caminho da pura oração, e caminhou nesse caminho do amor, onde ele apresenta essas centúrias do amor, encontra em Deus o consolo. Aqui ele faz uma referência ao Salmo 22, versão hebraica, Salmo 22, versão grego-latina, 23, versão hebraica, no versículo 4. Então, capítulo 22, Salmo 22, versão grego-latina. Salmo 23, versão hebraica, versículo 4. Teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo, são meu conforto. Então, sabendo que a realidade de essa comunhão com Deus, né? Esse Deus que nós chegamos ao conhecimento da sua Trindade, que criou todas as coisas, que é providente. Esse Deus também é o Deus que julga, então o bastão. É o Deus que tem cajado, que rege pela sua providência, né? Reconhecer que nesta caminhada do amor, né, das centúrias do amor, e nessa caminhada da pura oração, Deus estará sempre acompanhando as pessoas nesse caminho de aperfeiçoamento. E o último capítulo, final da centúria. Quando o intelecto se despojou das paixões e acha-se iluminado pela contemplação dos seres, ele pode alcançar a Deus e orar como se deve. Chegou a pura oração. Quando o intelecto, isto é, a parte mais alta do ser humano, se despojou das paixões, então chegou à lucidez,
Ele se encontra iluminado, então lucidez, luz, iluminado pela contemplação dos seres. Ele consegue ver as realidades, toda a obra dos seres, da essência daquilo que compõe os seres. Assim ele pode alcançar a Deus, orar, né, como se deve. Com este último capítulo das Centúrias, o título, né, se consuma da pura oração. A pessoa, então, se torna apta à pura oração quando o intelecto se despoja das paixões, se vê iluminado para contemplar os seres e, assim, alcança a Deus, o ser por excelência. Então, essas foram as centúrias, nossa caminhada com São Máximo Confessor, nesse itinerário de vida também espiritual. Ele tem várias centúrias, nós vimos somente as segundas centúrias. Provavelmente, daqui a uns tempos, a gente pode voltar sobre as centúrias sobre a Trindade, sobre Deus. Mas no próximo encontro, nós vamos começar uma nova reflexão. Nós vamos começar com São Pedro Damasceno, né, e suas meditações, que vai nos ajudar a refletir muito, né, sobre vários elementos constitutivos da nossa vida cristã. Até um pensamento muito simples dele, né? Não é difícil, não. É porque ele fala para pessoas, para monges mais simples, né? E pessoas que querem buscar a perfeição mais simples. Então ele não tem muita dificuldade na leitura, não. Então que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós. Com isso nós terminamos as segundas centúrias do amor e da pura oração de São Máximo Confessor.